A partir de agora, você está convidado a acompanhar sábias passagens da obra do grande mestre espiritual Francisco Cândido Xavier. Verdadeiros alentos para a alma e mapas que orientam a vida terrestre. Tais ensinamentos são atemporais e carregam em si um poder transformador que vai além de crenças e posições religiosas. Então, seja bem-vindo e aproveite! O essencial não é tanto o que você guarda, é o que oferece e a maneira como oferece. Não é tanto o que você recebe, é o que distribui e como distribui. Não é tanto o que você colhe, é o que semeia e para que semeia. Não é tanto o que espera, é o que realiza. Não é tanto o que roga, é o que aceita. Não é tanto o que reclama, é o que suporta e como suporta. Não é tanto o que fala, é o que sente e como sente. Não é tanto o que pergunta, é o que aprende e para que aprende. Não é tanto o que aconselha, é o que exemplifica. Não é tanto o que ensina, é o que faz e como faz. Em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo atormentam sua alma, não abra o coração à impaciência, já que a impaciência é capaz de arruinar a sua confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por haverem abraçado o desespero? A impaciência é comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo à morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se quer o fruto, não despetalhe a flor. Nas situações embaraçosas, medite caridosamente nos empecilhos que lhe deram origem, sem raiva ou desespero. Se um irmão faltou ao dever, reflita nas dificuldades que se te interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém lhe negar um favor, não acolha o desânimo ou a frustração. Enquanto não chegarmos ao plano de luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não se irrite diante de qualquer obstáculo. As reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Isso não quer dizer que será mais justo que você se acomode na inércia, mas que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa, recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarde o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puder. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Não se irrite. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra que você se dedica, peça a Deus não apenas que o abençoe na realização, mas também força para que saiba compreender e servir, suportar e esperar. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância.
É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Tudo que é útil e tudo que é nobre na terra exige preparação. Casa alguma se ergue sem que elemento a elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido. Um campo cultivado pede operações sistemáticas de limpeza e adubação, amparo e plantio. Uma roupa passou por múltiplas fases de trabalho, desde a produção do singelo fio até a manufatura da peça que chega à loja. Um pão, por mais simples que seja, não pode ser feito sem obedecer certas regras culinárias. O livro, para surgir transmitindo informações e conhecimentos, roga gestação mental e esforço de composição, letra a letra. A sinfonia que aprimora as fontes de inspiração requisita combinações e estudos diversos, para que os sons se harmonizem nota por nota. Lembre-se de que a gravitação era a realidade antes de Newton. Como se vê, todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, fazem potencialmente nos reservatórios da natureza. O homem, porém, apenas desfruta aquilo que ele próprio analisou e construiu. Assim também no terreno espiritual. Todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extrasensorial estão contidos nas esferas do pensamento. Ninguém deve esperar milagres depois da morte. Na terra ou além da terra, cada pessoa somente dispõe em si ou fora de si da cultura e do merecimento que edificou. A vida brilha para nós em toda parte, segundo a nossa própria ação. Observemos a natureza em sua feição pura e simples. O rio, quanto mais profundo, mais requisita a contribuição de afluentes. O incêndio cresce conforme o combustível de que as suas labaredas se nutrem. O fruto, relegado ao abandono, converte-se em foco infeccioso, cada vez mais virulento. Assim também nossos gestos de bondade enriquecem-nos o tesouro da simpatia, tanto quanto nossa incompreensão adquire número crescente de desafetos. Nossa perseverança no dever bem cumprido transforma-se em jubilosa prosperidade ao redor de nossos passos, enquanto que a preguiça, com a indiferença pelas obrigações que o mundo nos confere, depressa transubstancia-se em penúria e enfermidade em nossa jornada. Habitue-se a procurar espinhos na vida alheia e viverá com um espinheiro no coração. Procure pedras da estrada e em pouco tempo respirará num deserto empedrado. Busque, no entanto, as boas qualidades do vizinho e sublime compreensão coroará sua cabeça. Empenhe-se na identificação do melhor, na teia de circunstâncias da vida e reconhecerá em todos os acontecimentos de cada dia a harmoniosa vontade de Deus, conduzindo-o à paz. Não nos esqueçamos de que a lei divina expressa-se em nós, conosco e por nós em todos os momentos da nossa existência. Dela receberemos felicidade ou sofrimento, luz ou treva, ânimo ou desalento, gelo ou calor,
segundo as nossas próprias requisições no uso dos talentos que o Senhor situou em nossas mãos. As almas, na essência, são semelhantes às plantas no solo do mundo. Observa, desse modo, o que produzes. O dinheiro em si não é bom, nem mal. Instrumento neutro é capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daqueles que o retêm. A eletricidade em si não é boa nem má. Energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que a manejam. O magnetismo em si não é bom nem mal. Agente neutro é capaz de gerar o bem e produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Assim também é a mediunidade, que não é boa nem má em si mesma. Força neutra é capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que a usufruem. Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais, que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Para a utilização correta da eletricidade, possuímos princípios da ciência que controlam na natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal que honorificam a consciência, e para a justa aplicação da mediunidade, dispomos dos ensinamentos do Espiritismo, consubstanciando a religião da justiça e do amor que ilumina todos os distritos do universo. Recordemos algumas das grandes palavras-legendas da espiritualidade superior no campo da vida, junto aos complementos que lhe são necessários. Oração e serviço, ensino e exemplo, amor e construção, verdade e auxílio, fé e esclarecimento, paz e trabalho, cultura e préstimo, estudo e discernimento, entusiasmo e equilíbrio, confiança e diligência, renovação e melhoria, advertência e compreensão, tempo e proveito, vigilância e caridade. Reflitamos no assunto, porque se a doutrina espírita nos induz a convicção na imortalidade, semelhante convicção vale pouco sem ação que lhe dê coerência. Seja qual seja a experiência, convença-se de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Você nasceu para realizar o melhor. Como a criança que se esforça compreensivelmente nos exercícios da escola e atravessa as provas do aprendizado com o apoio do professor, devemos batalhar e desempenhar nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não existe em sua mente necessitada de fé, pense no infinito das bênçãos que o envolvem. Por exemplo, não foi você que contratou engenheiros para que o sol funcionasse, nem foi você quem pagou empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera a fim de que se renove o ar que respira.
Reflita então por um momento só nas riquezas ilimitadas ao seu dispor nos reservatórios da natureza e compreenderá que ninguém vive só. Confie, siga, trabalhe e construa para o bem. E guarde a certeza de que para alcançar a felicidade, se fizer o seu dever, Deus faz o resto. Confie em Deus. Aceite o dever de cada dia como a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fuja da simplicidade. Conserve a mente interessada no trabalho edificante. Detenha-se no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarde o coração sem ressentimento. Crie esperança e otimismo onde estiver. Reflita nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faça todo o bem que puder em favor dos outros sem pedir remuneração. Auxilie muito. Espere pouco. Sirva sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio quanto seja possível. Se assim experimentarmos semelhantes conceitos na vida prática, adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Fácil amontoar, difícil distribuir. Fácil falar, difícil fazer. Fácil arrasar, difícil construir. Fácil reprovar, difícil compreender. Fácil acomodar, difícil realizar. Fácil ganhar, difícil ceder. Fácil crer, difícil discernir. Fácil ensinar, difícil exemplificar. Fácil sofrer, difícil aproveitar. Qualquer pessoa de qualquer condição pode fazer o que é fácil. Entretanto, efetuar o que é difícil pede noção de responsabilidade e muita atitude. É por esse motivo que o Espiritismo incita o serviço individual, para que brilhe em cada um de nós o facho da educação coletiva. No plano do universo, todo encargo é digno de apreço. O firmamento agasalha o mundo sob imensa abóbada de estrelas. No entanto, não desempenha as atribuições do telhado doméstico. O sol é um espetáculo permanente de luz, mas não realiza o serviço da lâmpada. O grande rio é um gigante de água movente, contudo, não executa em casa a função de bica. O celeiro guarda os ingredientes do pão, mas não consegue amassá-lo. O esforço anônimo do verme na fecundação da terra é revestido de extrema significação para ela e para ele. Cultivemos o nosso dever por mandato da providência divina. Assim também a nossa tarefa particular pode não aparecer aos olhos dos outros. No desdobramento da vida, entretanto, ela é sumamente importante para a vida e para nós. Não é tanto a dádiva de tua abastança ou o valor de tua cultura que importam no serviço de elevação e o aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir, porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto campo da vida. Quando a gota se viu semelhante a uma pedra preciosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara,
Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto esta lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que faz aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera existência: não a conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fungiu soberana, exigiu da ostra em que se criara: não se aproxime de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que fizera: não me roube a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma encarnecer de si próprio, afirmando arrogante: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Erguer-se de manhã e bendizer a vida. Espalhar ao redor a presença do bem. Escutar calmamente as notícias que lhe transmitem. Dar a palavra amiga. Ajudar conversando. Dispor o coração a servir sem perguntas. Fazer mais que o dever na tarefa em que esteja. Suportar sem revolta as provações em curso. Apagar a discórdia e liquidar problemas. Escutar e entender. Discernir e elevar. Render o culto à verdade entre bênçãos de amor. Ver o direito alheio e respeitá-lo em tudo. Ser fiel ao trabalho e esquecer as ofensas. Amar fraternalmente a todas as criaturas. Acender cada noite as estrelas de paz no abrigo da consciência em preces e alegria. Eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão, à luz de cada dia. Quando a sombra da dúvida se coloca entre o campo de ação e seus pensamentos, contemple o necessitado que espera o seu serviço. Se a situação fosse outra, ou seja, fosse você, o companheiro enfermo, agradeceria as mãos que erguessem generosas em seu benefício. Se fosse a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência à beira do suicídio ou do crime, revelaria reconhecimento profundo a quem lhe apaziguasse a alma ou amparasse a sua queda. Se trouxesse a dor dentro de si, não vacilaria em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-lhe consolo, compreensão e remédios. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem exercita mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno, assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostra capaz. Se duvida do nosso dever de auxiliar os semelhantes, observe a obra imensa do Evangelho e pense no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Examine a natureza que o cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo, ferido pelo arado, é berço prodigioso da produção. A árvore, 1000 vezes dilacerada, orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco, alcança o grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem em obras-primas da estatuária quando não vertem do solo a fascinante beleza material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentando-lhes o corpo,
sustentando-lhes a existência. Se você observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho que evolui, procure o seu lugar de trabalho e sirva infatigavelmente ao bem, para que o bem ensine você a ver a fortuna imperecível que o Pai lhe concedeu por sublime herança. E à medida que avançar no caminho de elevação, você encontrará cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que o abençoará com a felicidade inextinguível, em plenitude da vida triunfante. Não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Basta analisar as nossas tendências e escolhas na peregrinação de cada dia. A caridade não é trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido na abastança material. É sobretudo amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se você é rico de saúde, não esqueça da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual felicita o seu raciocínio, não esqueça do irmão que pede sua ajuda para melhorar. Se você possui a fé, ajude ao descrente, dando-lhe o testemunho de sua renovação espiritual. Se receber o dom da alegria, não se esqueça do triste e ampara-o, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser rico de ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais pode ser rico de talentos do espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho. O moço pode ser rico de disciplina e boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procure sua fortuna e espalhe bênçãos. A vida lhe compensará infinitamente cada gesto de amor que fixar na alma dos semelhantes, auxiliando-os de algum modo. Deus é o nosso Pai de limitada misericórdia, mas também de infinita riqueza. Na condição de seus filhos, distribuamos os recursos que a vida nos empresta em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre, de conformidade com nossas próprias obras. Deixe que a voz dos que tombaram em sofrimento alcance sua vida. Não pense que você está longe e imune às dores alheias. Frequentemente, o espaço que distancia você do que sofre não é senão aquele que separa o lar vizinho. Enquanto hesitamos, pensando em lágrimas que encharcam as horas, é possível que essas pessoas estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria, e os que acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades que se arrojaram imprevidentes. Há ainda muitos que caíram em delitos, adquirindo tormentos de espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Independente da causa do sofrimento, deixe que eles visitem o espelho de sua consciência. De fato, dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e jovens espoliados de afeto, que a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício.
Mas se desfruta de saúde, se você tem algum tempo disponível, se possui influência ou se retém essa ou aquela sobra da bolsa, colabore para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Em contrapartida, não exija a gratidão alheia. Ajude, ore e ampare os necessitados sem esperar nada em troca. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas, e elas vibram de esperança e felicidade com teus gestos de amor, e lhe dirão, em preces de alegria no silêncio da alma: Deus o guarde e abençoe. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço, de um modo ou de outro, auxiliando os nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Portanto, não alegue indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos, desde agora, a edificação do reino de Deus, em nós e em torno de nós, através de serviço que já possamos fazer. Há guardiões espirituais que apoiam a sua existência no plano físico e há tutores da alma que protegem a sua vida na terra mesmo. Frequentemente, centralizamos a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que nos ajudam na garantia do pão. Admiramos os artistas renomados que dominam os cartazes da imprensa e esquecemos facilmente os braços humildes que nos auxiliam a elevar nossas almas, com esperança e da paciência. Aplaudimos os heróis que se agigantam nas praças, todavia, não nos recordamos daqueles que sustentaram a nossa infância, para que desfrutemos as oportunidades que hoje nos fazem felizes. Ouvimos, em êxtase, a biografia de personagens famosos e quase nunca nos dispomos de fato a conhecer a grandeza silenciosa daqueles que nos rodeiam, na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a estenderem generosidade e carinho. São eles pais e mães, professores, amigos e irmãos. Vários deles estão agora na retaguarda, acabrunhados, experimentando agoniada carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros muitos, embora enrugados e padecentes, carregam cruzes dos semelhantes. Então, lembremos desses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne, e de quando em quando presenteamos o coração de reconhecimento e alegria. Quase sempre, esses anjos esperam de nós, simplesmente, uma leve migalha das sobras que atiramos pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. Auxiliar aos outros é recomendação do céu, e em razão disso, auxiliamos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho.
Antes de observar a presença do mal, rogue ao Senhor para que seus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não se converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, peça ao Senhor para que seus ouvidos saibam escutar o pedido fraterno, a fim de que depois não transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implore ao Senhor para que seus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicite ao Senhor para que ilumine seu coração de maneira que exerça a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas, para que depois não viva com remorso e maldição. Saibamos assim louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime, que na grande angústia erguem-se para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Afinal, a grande jornada começa de um passo. Os grandes obstáculos de habilidade intelectual ou da resistência física alcançam iniciação justa na alfabetização e na ginástica. A natureza jamais altera os princípios de sequência em que confere plena execução às leis do Senhor. Assim também, no campo espiritual da vida, é imprescindível recordar que nunca removeremos as montanhas da dificuldade fora de nós, sem superarmos as pedras que nos afligem por dentro. Lembremo-nos de que o edifício mais complexo é formado de insignificâncias numerosas e saibamos erguer, tijolo a tijolo, as paredes do nosso santuário de confiança indestrutível. Para isso, é preciso fixar as próprias forças no trabalho de nossa autoeducação, dia a dia, convertendo os pequeninos obstáculos de nossa vida interior em recursos de nosso aperfeiçoamento. Nem sempre somos chamados às demonstrações públicas de cultura e sublimissão, mas todos encontramos no curso das horas incessantes ocasiões de treinamento para a construção do templo da fé viva em nossa alma. Tropeços escuros ameaçam-nos a ascensão do espírito. Aqui é a palavra contundente que nos fere ou magoa. Ali é a ingratidão que nos visita na forma de impermeabilidade ou indiferença. Agora é a maledicência que nos impele à leviandade. Mais tarde é a sugestão das trevas inclinando-nos à perturbação e ao crime. Hoje é o parente que se transforma em carrasco de nosso coração. Amanhã é um amigo que quebra nossas melhores esperanças. Aqui é um diretor áspero e cruel. Mais além, é um subordinado que nos induz à amargura e ao desespero. Agora, é o desequilíbrio daqueles que mais amamos. Depois, será a enfermidade, martelando-nos a resistência moral. Indispensável amar, crer, esperar e tolerar sempre. Guardemos serenidade e avancemos para adiante. O mundo é casa de Deus. A humanidade é a nossa família. E a construção de nossa própria personalidade ainda é o trabalho essencial a fazer. Edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós, servindo, ajudando, elevando, esquecendo todo o mal e criando a simpatia e a cooperação ao redor de nossos passos. Se assim agirmos, seremos surpreendidos pela caridade da fé que, à maneira de bênção do céu, virá esclarecer-nos o coração e iluminar nossas vidas.
trabalha e vive.